Olá, meus caros. Vamos tratar no tema de hoje de de um dos assuntos mais comentados na atualidade pela processualística mais séria, né, que é acerca do ativismo judicial. Né? Então, nós vamos demarcar aqui o que vem a ser ativismo judicial e o seu âmbito de alcance no que tange ao processo coletivo em específico. Então, o ativismo judicial ele prega um ato de vontade por parte dos magistrados em providenciar ali um gerencialismo processual. Né? Então, vamos traçar aqui algumas questões, né? Porque esse termo ativismo judicial, né, ele tem uma série de questões semânticas, né? Alguns autores, como George Zabot, chama de poluição semântica em torno do seu conteúdo. Então, e às vezes pode configurar fenômenos totalmente diferentes, né? Então, e, e que visam a legitimar as decisões judiciais na perspectiva dos seus resultados, né? Uma decisão judicial consequencialista. Então, em litígios da magnitude como são os litígios coletivos, né? Isso é um prato cheio, né? Então, vamos traçar aqui algumas considerações acerca do que vem a ser então o ativismo, né, algumas demarcações teóricas e como que isso tem sido instrumentalizado, operacionalizado ou até mesmo defendido, né, às vezes nem é operacionalizado, mas é defendido pela doutrina majoritária, né, no que tange aos processos coletivos. Então, vamos lá traçar algumas premissas. Bom, trouxe aqui uma questão de forma conceitual, né, para a gente mentalizar. Ativismo é considerado um ato de vontade, então, do magistrado, né? Então, o George Zabold, né, que eu citei agora há pouco, né, que tem uma obra fantástica chamada Processo Constitucional Brasileiro, ele fala que não dá para distinguir um bom ou um mau ativismo, né? Mas, na visão dele, que toda decisão que suspenda a legalidade, né, vigente, né, para dar aso às convicções pessoais do magistrado, né, e ao senso de justiça dele, né, então é uma prática ativista, né, isso acontece a todo momento e é claro que isso é pernicioso para o sistema, né, ainda mais num Estado democrático que prima pelo princípio da legalidade. Né? Um Estado democrático é um Estado de direito, então isso deve ser primado. Então, e processo enquanto garantia das partes e não como instrumento da jurisdição, então são premissas que devem ser ressaltadas. Então percebam que nós vamos falar agora, né, de agora em diante, né, a gente vai ver inúmeras posturas ativistas, né, com ato de vontade do juiz, de modo a enxergar o processo como instrumento da jurisdição e não como instrumento, como garantia das partes na construção de um provimento. Então, é bem interessante essa perspectiva. Né? É preocupante também. Né? Então, porque o juiz ativista, né? Então ele age baseado na sua vontade, né? No subjetivismo, o que o Lênin Streck chama de voluntarismo, né? É próprio da filosofia da consciência. Então, o chamado juiz ativista, ele é aquele que é um julgador discricionário, né? Então que vai substituir o direito, né, o direito posto, o direito legislado, em prol da sua ideologia, em prol das suas convicções pessoais. Né? Então, ele troca o direito, ele tem uma função de substituição, né, então, do direito pela política, pela ideologia, por religião, né, por valores morais ou qualquer outra visão de mundo, né, cosmovisão, no âmbito da sua atividade decisória. Infelizmente, a gente tem visto isso cada vez mais, né? Em processos individuais, inclusive. Em processos de cunho coletivo, imagina, né? Por causa da magnitude. Então, é disso que nós vamos então traçar aqui algumas premissas para a gente mentalizar, ok? Então, no primeiro momento aqui, então, para a gente iniciar a nossa conversa, então o ativismo, então, numa primeira percepção, baseada nas lições do George Sabold, né? O Lênin Streck também escreve muito bem, né, sobre isso.
Então ele é compreendido como um ato de vontade do magistrado, o ativismo, na busca da tomada de decisões com base nas suas preferências políticas, né, e não na lei, né, não no primado da lei, mas sim no das suas preferências. Né. Eu vou trazer aqui um estudo da Clarissa Tassinari, que é professora da Unicinos, né, do Rio Grande do Sul, também que é bastante interessante sobre este tema, né, sobre ativismo. Ela fala as diversas vertentes do ativismo. Então, porque há uma dificuldade, né, conceitual, né, de se explicar isso, né, acerca das várias faces, né, do ativismo. Então vamos lá. Então eu trouxe aqui, né, acerca então, do ativismo judicial. Essa parte introdutória ela é extremamente importante para que você compreenda, para que você enxergue o ativismo. E não é só no processo coletivo, eu quero chamar a tua atenção para isso. Você começar a prestar atenção o tanto que isso ocorre também nos processos judiciais individuais. Então, uma alta carga moral, né, por parte dos magistrados, uma preocupação, né, o famoso realismo jurídico, a preocupação com o impacto das decisões, e o direito acaba sendo meramente indicativo, optativo. Então isso é um perigo, né? Então é preocupante, né? Preocupante. Então olha só, ele vai decidir os casos com base nas suas preferências políticas, né, e não na lei. Então essa é uma primeira versão. Essa é baseada no que eu disse nas lições do Georges Abold, na obra Processo Constitucional Brasileiro. Bom, a Clarissa Tassinari, né, que eu acabei de citar, da Unicinos, essa obra aqui, Jurisdição e Ativismo Judicial, Limites à Atuação do Judiciário, é uma obra muito interessante. Né? Então ela demarca, né, uma divisão entre, uma diferenciação entre ativismo e judicialização da política. A judicialização da política ela é até compreensível. Judicialização de tudo, né? Judicialização da vida, né? Até. Porque nós vivemos um passado autoritário, né, e de negação de direitos. E nós tivemos o advento da Constituição Cidadã de 1988, que veio a consagrar inúmeros direitos fundamentais. Então foi uma Constituição pródiga. E nós tivemos ali um movimento retraído, né, de negação de direitos, e que, a partir da Constituição de 88, isso eclodiu. Né? Então, a judicialização ela é mais um fenômeno sociológico, ou seja, da sociedade buscar no judiciário, né, a panaceia de todos os seus males. Né, de buscar ali a solução de todos os seus conflitos de interesses, às vezes até alguns pueris, fugazes, né, alguns bastante um certo melindre, né, das pessoas em querer judicializar certos conflitos, né? A gente até escuta no popular, né, as pessoas falando, eu vou te levar no pau, né? Então, na seara trabalhista a gente escuta muito isso. Então, a judicialização é uma questão sociológica, né? Então, o brasileiro beligerante, bélico, né, por vezes melindroso, né, como eu acabei de mencionar, e vai encontrar no judiciário como o último reduto, né, para as inúmeras negações ou violações de direitos que ainda ocorrem. Né? Então, uma sociedade de massas ainda que nós temos, né? Sociedade de risco, né? Como diz o Ulrich Beck. Então, também acaba por corroborar. Nós temos mais de 100 milhões de processos para uma população de 200 e poucos milhões de habitantes. Então, dá um processo para cada, né? Você comenta, porque você deve vislumbrar que cada processo vai ter um autor e um réu, né? Então, dá um para cada. Pois bem, mas esse não é o nosso propósito de falar hoje. Nosso propósito hoje é de falar sobre ativismo. Então vou me basear aqui na perspectiva da Clarissa Tassinari. Né? Então, olha, a primeira vertente, né, que ela traz. Né? Ativismo, então, como decorrência do exercício do poder de revisar, ou seja, no sentido aqui que ela põe aqui, leia-se, né? Então, fazer o controle de constitucionalidade dos atos dos demais poderes. Aliás, isso é até estimulado, né, pela Constituição. A Constituição fala que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, né, e a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, que é o artigo 5º, inciso 35. Então, esse seria
um ativismo soft, né? Um ativismo que é fomentado pelo próprio texto constitucional. Seria um desdobramento lógico da jurisdição constitucional, né? Da prerrogativa que o judiciário tem de fazer o controle repressivo de constitucionalidade. Obviamente nós temos outras instituições que também fazem o controle de constitucionalidade, não é? Aqui mesmo no canal eu tenho várias aulas sobre controle de constitucionalidade. Se você tiver interesse, né, de vislumbrar isso, essa análise, fica aí o convite. Lembrando que o controle de constitucionalidade também integra o processo coletivo, né, o processo coletivo especial. Então, esse que nós estamos tratando aqui é do processo coletivo comum, né, mas há uma grande interface. Então, essa aqui é uma primeira vertente do ativismo. Então, como poder de fazer o controle de constitucionalidade dos atos dos demais poderes, ou seja, o controle de constitucionalidade das leis, que é oriunda do poder legislativo, obviamente, mas é claro, nós temos situações de medida provisória, leis delegadas, que também estão suscetíveis de controle de constitucionalidade, e nós temos os atos do poder público também o são, né, suscetíveis de controle. Então, a gente acabou de ver aqui no dia notícia de hoje, o presidente da República estava buscando fazer uma maquiagem, né, acerca da divulgação do número de mortos por Covid-19. E teve um partido político que ajuizou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, perante o Supremo Tribunal Federal, e o ministro sorteado ali, o Alexandre de Moraes, deu guarida, né, com base no princípio da publicidade, e determinou que fosse feita a divulgação real, né, e não a divulgação maquiada, baseada na regra da accountability, né, e do princípio da publicidade, né? Então, todo aquele gestor, ele deve prestar contas. Então, olha que interessante, interferência nos atos dos demais poderes, né? Mas é uma prerrogativa, né, bastante interessante que a Constituição assegura, porque a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A questão foi ajuizada um ADPF ali no Supremo Tribunal Federal, justamente suscitando a violação de um preceito fundamental, né? Então, da Constituição. E infelizmente esse governo federal atual ele é bem pródigo, né, no que tange a lesões a preceitos fundamentais, infelizmente. Bom, continuando aqui a nossa análise, né, uma segunda vertente acerca do ativismo. Ativismo enquanto sinônimo de maior interferência do judiciário, né, ou seja, maior volume de demandas judiciais, ou maior volume de demandas judiciais, o que neste caso configuraria muito mais uma judicialização, né? É aquele fenômeno que eu acabei de falar, né, do mais sociológico, né? Então, por causa da judicialização de tudo, né? Tudo é judicializado. Então, até mesmo questões políticas, como a gente está vendo nessas questões envolvendo o Covid-19. Né? Abre ou não abre o comércio, né? Então, tudo está sendo judicializado. Se você tiver interesse também, aqui no canal eu tenho uma playlist sobre direito administrativo e ali eu falo do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, em que eu comento algumas questões ligadas a isso, tá? Mas mais voltada para o direito administrativo, obviamente. Bom, continuando. Abertura à discricionariedade no ato decisório. Então, isso é uma outra vertente do ativismo. Essa é o que mais gera um mal-estar, né, por parte de quem está de fora, né? Essa discricionariedade, ou seja, uma margem de liberdade muito grande por parte dos magistrados em decidir fora de uma moldura, né? Então, eles próprios definem as molduras e a hora eles alargam ela e a hora eles restringem, eles próprios, né? Então, o self-restraint ali no Brasil não há muito, não, né? Ainda mais em tempos de consequencialismo, né? De preocupação com o impacto das decisões, infelizmente. Bom, e aqui eu acho que é o que vai nos interessar para efeito do processo coletivo, né? Isso tem acontecido muito também no CPC, no Código de Processo Civil de 2015. Foi feita uma abertura ali muito grande, né, na capacidade de gerenciamento processual do julgador, dentre outras, né? Então,
Ele vai manipular o procedimento, vai manipular a produção de provas, vai determinar a produção de provas, independente das partes terem pedido ou não. Né? É um juiz ativista no sentido de ativo, né? Proativo no âmbito do processo. Ao invés de ele ter uma postura passiva, né? Que ele não é jogador, ele é julgador. Né? Então, os jogadores são as partes, né? Autor e réu. Ao invés de ele deixar que as partes joguem, as partes peticionem, as partes solicitem a produção de provas, isso ou aquilo, né, diligências. Não, né, nós temos juízes que eles são ativistas nesse sentido, né, os juízes gerencialistas, né. Então, é fruto de um socialismo processual bastante questionável. Então, meus caros, percebam aí as diversas faces, né, do ativismo, né. Então, eu prefiro essa outra vertente, né, que nós falamos, né, do, do Georges, né, que ele deixou claro de que ativismo enquanto ato de vontade do magistrado, então ele vai tomar as decisões baseadas nas suas preferências políticas, né, então, e não na lei. Né? Então, aqui no âmbito do processo coletivo, isso tem uma sensibilidade muito grande, né, justamente por causa dos bens jurídicos envolvidos, né, da magnitude daquilo que está sendo decidida, né? Então, e percebam aqui, especialmente na hora que eu vou falar do sistema americano, né, o defining function, né, e lá na aula de devido processo coletivo, se você não viu, eu convido você a ver, está aqui na playlist de Direito Processual Coletivo, aula sobre devido processo coletivo, que eu falo dessa postura do magistrado, né, baseado, obviamente, né, fazendo tipo um raio-x, né, da doutrina sobre esse assunto, e que ele fala essa parte fala da certificação, né? Então justamente é um juiz ali controlador, é um juiz inspetor, né, acerca do bom desenvolvimento da, da atividade processual coletiva, né? Então essa figura do juiz gerente, o juiz inspetor, né, o juiz Big Brother, né, que está vigiando, de olho em tudo, né, inclusive com poder de destituição, né, do legitimado, né, tem gente que defende essa ideia, meu Deus, enfim, estou apenas descrevendo o que acontece. Bom, meus caros, vamos ver agora sobre a Lei da Ação Popular, que é de 1965, né, 4717, Lei 4717 de 65, ela prevê, então, um ativismo no que tange ao gerencialismo processual. Né? Ela prevê ali, então, a possibilidade de dilatar o prazo de resposta, que é de 20 dias para contestação, ele permite a dobra. Né? Então, permite que seja feita a dobra do prazo, desde que seja feito o requerimento do réu, né, o prazo de resposta, e também fundada na dificuldade da produção de uma prova documental por parte do réu. Então, é um ponto interessante aqui, que já vem previsto desde 1965, né, um sistema antigo. Só que em 2015, percebam, né, o tanto que o Código de Processo Civil ele recebeu um artigo bastante generoso, que é o artigo 139, que confere ali ao magistrado amplíssimos poderes gerenciais e permite, né, que ele dilate, faça a dilatação dos prazos, né, de ofício, né, exceto em alguns casos específicos, né, claro. Então, e também lá não fala em lapso temporal. Então o magistrado tem uma margem de amplitude muito maior, né, no que tange a fixação dos lapsos temporais. Então é bastante interessante. E esse aumento dos poderes do magistrado, uma boa parte da doutrina vislumbra ali, então, que o CPC ele tem que ser aplicado de forma complementar, né, integraria, né, talvez o núcleo duro, né? O núcleo duro não pode ser só o CPC, o CDC e a Lei da Ação Civil Pública, mas também o CPC, né? Tendo em vista este artigo 139, né? E vários outros dispositivos, né? Que falam, por exemplo, de ônus da prova, a inversão do ônus. Então, é um ponto interessante, então, para se vislumbrar acerca da Lei da Ação Popular, que é uma lei bastante antiga, né? Bom, com relação à Lei da Ação Civil Pública, é interessante constatar que os juízes, né, tribunais que tiverem conhecimento de fatos
que possam ensejar a propositura de uma ação civil pública, né, claro, deverão remeter peças ao Ministério Público para que o Ministério Público adote as providências cabíveis, né? Então, se for proposta então, uma ação individual e o juiz vislumbrar uma violação de direitos coletivos, ele deve oficiar então ao Ministério Público para que se proponha ou não uma ação de índole coletiva. Então, isso foi previsto lá no artigo 7º, né, e é considerado um ativismo, né, por exemplo, Daniel Assunção Neves fala bastante disso, né. O 139 também conferiu um poder similar a isso, né, então, ele fala do poder de notificação, né, por parte do magistrado, né, obviamente além do Ministério Público, né, que é o parquê, também a defensoria ou qualquer outro legitimado, por exemplo, como o IDEC, né, na defesa dos consumidores, ou qualquer associação de defesa dos animais, que acontece muito aqui em Uberaba, na nossa região. Curiosamente, o Código de Defesa, o Código de Processo Civil, ele tinha um artigo que foi vetado pela presidente Dilma, quando da promulgação do Código de Processo Civil, que era da possibilidade de conversão de ação individual em ação coletiva. Então, era o artigo 333 do Código de Processo Civil. E esse artigo foi vetado, né? Caso ele não tivesse sido vetado, esses dispositivos que nós acabamos de comentar, eles seriam totalmente desnecessários, né? Então, mas enfim, então não há essa possibilidade então, de conversão de uma ação individual em ação coletiva, né? Caso o juiz vislumbre, né, um litígio coletivo ali. Então, o que resta a ele é notificar então os legitimados para que, querendo, né, ou vislumbrando a possibilidade de propor uma ação coletiva, que o façam então. Bom, no Código de Defesa do Consumidor, nós temos a regra da execução por Fluid Recovery, né, que é bastante interessante, vem prevista lá no artigo 100, né, do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, esse artigo 100, então, ele prevê esse tipo de execução em que o juiz ele tem a possibilidade de fixar um valor a ser executado. Né? E este valor a ser executado ele vai se dar nos casos envolvendo direitos individuais homogêneos. Né? Então, em que na sentença condenatória, né, em ressarcimento de todos os envolvidos, um ano após o trânsito julgado, ele vai fazer o levantamento do número de habilitados na execução e, verificando que o número de habilitados na execução foi insuficiente, imagina o número de lesados ali foram, sei lá, 200 pessoas, né? Imagina ali em Brumadinho, né? 200 famílias que foram soterradas, né? Então, uma média ali de 4 por cada, então deveriam se habilitar ali pelo menos umas 800 pessoas. Imagine que ele verifique que só 10% dessas pessoas se habilitaram. Para evitar o enriquecimento ilícito, né, por parte do poluidor, né, do causador de danos coletivos, o magistrado tem a prerrogativa, então, um poder bastante razoável, né, outorgado pelo Código de Defesa do Consumidor, de fixar uma indenização, né, para que seja feita um ressarcimento a todos os envolvidos. Né? Então é interessante essa perspectiva prevista ali. E não deixa de ser um ativismo, né? Porque o juiz ele tem um poder ali bastante interessante na fixação, né, do ressarcimento de todos os envolvidos. Então isso vai se dar após um ano. Né? Então, advindo a sentença ela é ilíquida, né? Então, e os interessados, né, eles vão se habilitar então no processo de execução. Havendo uma discrepância então muito grande, né, entre os habilitados e o número de lesados, né, aqueles que foram no processo judicial para se habilitar e os que de fato foram lesados, então havendo uma disparidade muito grande, a execução então ela não vai ser em prol daqueles que foram lesados, ela vai ser em prol da coletividade e, para tanto, o juiz vai fixar um valor de indenização. É o que alguns chamam também de uma aproximação, né, ali do punitive damages, né, do sistema norte-americano. Então é uma questão muito interessante e nós vamos voltar a falar sobre isso quando nós estivermos falando da sentença desse tipo de ação. E na execução, né, obviamente, também. Bom, um assunto que tem ganhado bastante destaque, né, no âmbito
da processualística, né, coletiva, né, dos especialistas em processo coletivo, é uma expressão do direito norte-americano chamada defining function. Né? Então, que nada mais é uma série de poderes que são conferidos aos magistrados. Né? Então, e esse defining function é defendido pelo Fernando Gajardoni, pela Ada Grinover, né, e citado por muitos dos especialistas em processo coletivo. Né? Então nós estamos falando aqui, quando fala em defining function, nós estamos falando de poderes que são conferidos ao magistrado. Então, que tipo de poderes que são assegurados a ele, baseado no sistema norte-americano? Então, nós temos o que? A possibilidade de desmembramento da ação coletiva. Né? Então, esse desmembramento, né, por exemplo, ante a existência de um ilícito, né, que viola um direito transindividual e um direito individual homogêneo, então, assim como um direito individual simples. Então, o desmembramento, né, nesse caso, ele vai propiciar com que não se misture, né, as tutelas jurisdicionais. Né? Então, a grande questão aqui é que abre-se uma possibilidade para decisões contraditórias. Né? Mas é possível, então, segundo os defensores dessa tese, o desmembramento da ação coletiva. A outra, a certificação, né, da ação coletiva também é outra possibilidade. Então aí eu convido vocês a verem o que nós falamos lá na aula de devido processo coletivo. Lá eu explico, tá aqui no canal, ó, devido processo coletivo, lá eu falo da certificação com bastante detalhes. Né? Então, porque lá nos Estados Unidos, né, o juiz ele tem o poder de receber uma ação como individual e ter uma possibilidade de converter, né, esta ação em ação coletiva. Né? Então, e dando essa ação o devido tratamento. Então, como eu disse, né, o 333 foi vetado, né, pela Presidência da República e que previa essa possibilidade. Né? Então, do juiz certificar uma demanda individual como sendo uma ação coletiva, né? Então, e fazer a conversão. E agora só é possível, então, como nós já vimos, a notificação, né, dos legitimados para, se for o caso, propor a ação coletiva. E o que é muito utilizado aqui, né, e é bastante defendido com bastante fervor pela doutrina, é a flexibilização procedimental. Né? Então, ou seja, e aí seria de fato um ativismo, né? Ao invés de ser o primado da lei, do procedimento previsto em lei, é o primado da vontade. Então, ativismo é um ato de vontade do magistrado com relação ao desenvolvimento do procedimento. Não seria então um procedimento previsto em lei, mas sim um procedimento criado especificamente ali. Né? E lembrando que há esse permissivo no sistema do Código de Processo Civil no artigo 139, como nós já vimos. Então, e lá fala especificamente o 139 da possibilidade da flexibilização procedimental, e olha aí ó, a grande ideologia por trás, né? Permitir a adequação do procedimento às aspas, necessidades do caso concreto. Quem dita as necessidades são quem? É o magistrado que está conduzindo o processo. E outro, né, que esse aqui encontra até abrigo, né, na jurisprudência do STJ, do sobrestamento dos processos individuais. Então, naquela abordagem, nós falamos do princípio, né, da supremacia da tutela coletiva sobre a tutela individual. O STJ entendeu que não há o direito de opção, né, apesar do 94, o artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor permitir o opt-in, né, e o opt-out, né? Ou seja, você optar por entrar numa ação coletiva ou você optar por não, né, e seguir na sua ação individual, o opt-in, entrar numa ação coletiva, pegar carona, entre aspas, né, numa ação coletiva, ou opt-out, né, sair, né, e ir para a sua ação individual, você fazer um litígio, a briga pela via da ação individual. Então, apesar do Código de Defesa do Consumidor assegurar isso, o STJ entende que não. Né? Então, no RESP 110, né, 1.110.549 do Rio Grande do Sul, né? Então, entendeu que o processo coletivo, havendo a propositura de uma ação coletiva, todas as ações individuais que tenham por mesmo objeto deverão ser sobrestadas, ou seja, suspensas, até o julgamento da ação coletiva. Então, caso a ação coletiva seja julgada improcedente, aí sim nós teremos o direito da parte querendo, né, prosseguir com a chamada ação individual. Ok, meus caros?
Bom, o próximo tema que eu vou deixar para analisar numa aula apartada é sobre o ativismo e os processos estruturantes, que são aqueles processos que visam definir políticas públicas por meio de processos coletivos. Então, dada a complexidade do assunto e também a extensão dele, né, para não ficar também aqui muito carregado, né, o tamanho do meu vídeo aqui também, então eu vou deixar para abordar numa aula apartada. Então, fique atento aí, que em continuação desse tema vai ser a análise do ativismo e os processos estruturantes ou definição de políticas públicas, né? Então, em breve falaremos sobre isso. Muito obrigado e até a próxima.